pessoa não é filiada, ela faz o compliance, sei lá, faz o... E aí eu fui fazer o questionamento. Peraí, se uma pessoa pode estar dentro dessa reunião, falando como que tem que ser feito o break, e não é filiado, então o pirata, todo mundo pode participar. E aí, quando eu questiono essas coisas, é o problema. Porque eu falo assim, peraí, porque a regra só serve para mim, né, e não serve para você que está na gestão. Precisa ser dos dois lados. É a mesma coisa, a gente responde. Quando a gente eu vou lá publicamente e vou lá, né, fui sair do negócio, fui lá, fiz publicamente, fui lá, e toda hora eu tô assim, eu não quero conversar com os outros no WhatsApp. Ah, liga para mim no WhatsApp. Para! Se você liga pra mim no WhatsApp, eu vou gravar você falando um monte de besteira, porque você fala um monte de besteira na internet, no coisa. Agora aqui, ninguém tem coragem. A gente já foi pra esses debates de frente a frente, na hora ficou quieto. Quieto, é real. Por quê? Porque sabe que a gente vai expor, porque sabe que a gente viveu isso ali. Não é um negócio, a gente não tá, eu não tô aqui floreando, aqui, ó. Eu assisti hoje de novo só pra alimentar minha mente as coisas que falar. Meu, só coisa que não existiu, só coisas só assim, ó, começa, mas não fala o ponto todo daquela discussão. E esse é o ponto. A gente atrapalha por quê? Porque a gente questiona, a gente atrapalha porque a gente tá vendo as coisas assim, ó, meu, tá errado isso aqui. Ou mentem, entendeu? Pô, vai ter uma seleção de 20, não sei quantas pessoas. Não teve. Eu falava a todo momento, ó, essa é uma federação fake, porque isso aí só pra arrumar patrocínio. Qual que é o problema? A gente ficou quase um ano falando que a gente não existia, que a gente não tinha documentação, que a gente era fake, mano. E a gente foi trabalhando. Então, isso era o discurso. Mas quem falava você? O próprio bispo. Não, o bispo falava porque isso... essas coisas são tudo... A gente tem print, tem áudio, então isso não... Se falar alguma coisa, a gente prova. Então, assim, falava que a gente não existia, que a gente era fake, que a gente era isso, que a gente era aquilo. Um monte de coisa. E a gente fala, e a gente continuou trabalhando. Agora, claro, a gente não vai deixar também... Porque é isso, nós somos uma entidade. Independente se sou eu, se é o pirata, a gente tem uma representação de outras pessoas e tem pessoas que confiam na gente na questão do trabalho. Não precisa ser a cena toda, porque a gente tá falando de São Paulo. É só São Paulo. Quem quiser, e São Paulo quem quer. Ninguém é obrigado. A gente fez as competições agora também em 2022, né? 2023. Qualificamos e o pirata já colocou. Nós falamos lá na audiência, ó, precisa de 10 milhões para todas as modalidades e precisa de 2 milhões pro break. E pontuamos, ó, precisa aumentar a faixa etária de 25 para mais, porque vamos supor, se ele quiser participar, ele tem direito. Tem que ter um campeonato de Master então, também. É a mesma coisa, por quê? Desculpa, só pra gente... Porque essas coisas... E tá tudo a gente tudo tá inventando. Mas, ó, pra você ver. Nós do hip hop, nós do break, estamos indo lá na Câmara Municipal para garantir outros esportes. Não é só... Porque não vai ninguém. Não vai ninguém. É sério. O Estado, a participação da gente nesses espaços públicos, por isso que todo mundo faz um esqueminha, porque as pessoas gostam dos bastidores. No bastidor é tudo legalzinho. Mas aonde tem que fazer a discussão séria, pouca gente vai. Porque a pessoa, não, eu vou me queimar. Vai estar porque você está recebendo dinheiro do COB e o COB vai pressionar você porque você vendeu isso. Não adianta você... E é isso, ó. A pessoa foi lá, ganhou um evento, ficou em 4º lugar. Da hora, Brasil, pô, ficou entre os 10 melhores. E aí, isso aqui pra mim é muito difícil. Em 2021, nós estamos em 4º lugar do mundo. E aí, sem recurso, sem dinheiro nenhum. 2021. Não tinha dinheiro nenhum, nada. 4º lugar no mundo. 4º lugar no mundo. Nada. Aí passa-se 2 anos e entra 4 milhões, que é 900 mil de 2022 e agora 3 milhões e 200 que, né, o valor. 4 milhões e a gente não consegue se classificar entre os 40. Entende como é difícil? E aí, essa é uma discussão que está nacionalmente. E aí nós não estamos falando dos competidores. Os competidores não tem nada a ver. Eles têm que realmente aproveitar esse momento, isso, aquilo, porque o atleta não tem nada a ver. Mas existe uma equipe por trás, existe uma gestão por trás disso. E eu consigo falar de 99 para frente. 98 é o que alguém fala para mim, pode ser tanto verdade quanto não. Agora, o que eu vivi eu consigo falar. Então eu consigo falar para você que dia 16 de dezembro de 2016... né, foi anunciado ali o break nas Olimpíadas, nos Jogos da Juventude, como que poderia ser apontado. O que acontece? Manda um e-mail pro COB perguntando, e aí, como é que vai ficar o break diante de tudo isso? Vocês precisam fazer federação, e aí se organizar, falar com a Internacional, coisa de praxe, como se fosse fazer a relação da minha entidade. Um estatuto de uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Isso 16 de dezembro. Dia 2 de janeiro, virou o ano, o Rony Ioiô falou, você viu lá um break nas Olimpíadas? Eu falei, tá. Eu falei, eu não tô afim, não quero,
quero estudar mais o que, que é isso, o que, que é essa transição da cultura para o esporte, né? Quero entender mais antes de me comprometer com alguma coisa. Aí falou, eu tô pensando em fundar a federação, a gente tentar organizar isso, beleza. Aí me convidou, depois que fundou, me convidou como Quem te convidou? diretor Quem executivo. te convidou? O Rony. Ah, o Rony, ele tinha Vocês estavam juntos? Ele tava numa federação, né? E aí, como eu tava 2 anos meio assim, tava um pouquinho ali parado, eu tava fazendo competição, mas não tava nessa parte de gestão. Sério? E aí ele B-boy. me convidou, e aí eu para fazer a parte de diretor executivo. Fiquei 6 meses na entidade. E aí eu sou bem claro, eu falei se eu achar que é algo que para mim eu não acredito, eu prefiro sair, né? Pra não... E é muito real. Eu falo, prefiro sair pra não ter problema. E aí eu saí. Depois disso eu fui estudando, entendendo o que, que era o break na Olimpíada. Pô, precisava ter um sistema de julgamento, que seria arbitragem, precisava ter alto rendimento, precisava ter um plano, né, de base, precisava ter tipo um monte de coisa. Comecei a conversar com o pessoal do COB, algumas pessoas de outras federações, entendendo. Montei um projeto que chamava Programa Break de Alto Rendimento. A gente começou a executar dentro da Funarte e dentro da Fábrica de Cultura. Isso em 2017 e 2018. Então ficou 2 anos essa brincadeira. O Brasil, 2018, com 5 crianças classificadas para ir para os Estados Unidos, elas não vão porque não tinham financiamento. O financiamento era R$89 mil para o Brasil participar da qualificação para poder ir para os Jogos da Juventude. Não arrumou. Beleza. Até aí tudo bem que, né, tava ainda se estruturando como entidade. Um valor alto. Para a época, um valor alto. Então, assim, mas assim, tinha possibilidade. Tivesse essa organização. Hoje, essa entidade, né, que é a CNDD, era a CNDDS, que era Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão, né? Ela já responsável, ela já estava responsável, mas ninguém sabia. Responsável assim, ó, essa é a entidade no Brasil que vai cuidar do break. Só que ninguém tinha informação. E aí o que aconteceu? Teve um evento na China, em 2019, que era um teste. E aí o pessoal da China falou para mim assim, pô, quem é os brasileiros, né? E aí eu questionei a WDSF, que é a World Dance Federation, né? Questionei, pô, mas por que tá tendo competições em todo lugar do mundo teste e no Brasil não? Pô, precisa falar, né? Como que você fala? Tem uma entidade aí. Aí, pra ser exato, datas e reais, tá? Isso eu tenho e-mails e coisas, então eu consigo provar tudo isso. Não é uma fala solta aqui, entendeu? Tá falando com propriedade. 21 de maio de 2019. Recebo, né, o e-mail, mando o e-mail para a WDSF e falo, ó, tem a entidade aqui, procura o presidente. O presidente nessa época era o William Miyashiro, né, que hoje ele está Você fala da CNDDS nessa época. Que era dança de salão. Dança de salão, CNDDS. Fui até o trabalho dele, que trabalha aqui próximo da gente, né, tá perto da Lapa, aqui Zona Oeste, conversei com ele, ó, tal, ele falou, ó, uma pessoa me procurou, tal, mas eu ainda não entendo nada do break, era legal, tal, beleza, passou. A gente fez um evento, né, no Sérgio Cardoso, onde convidei ele e mostrei para todo mundo da cena. Era um campeonato, tinha umas 600 pessoas. Falei assim, ó, essa é a pessoa que vai cuidar do break aqui, para ficar exposto pro break, ó. Não é ninguém, não é eu, não é ele, ó, é isso aqui. Apresentou, essa é a entidade. Essa é a entidade. Deu o microfone, falou tudo. Esse é um ponto. E logo após isso a gente teve uma reunião e ele falou, ó, a gente vai ter os jogos... Masters no Rio, a gente queria que você organizasse, ajudasse a gente e tal. Eu falei, ó, vou ser bem sincero, a cena já não vai com a minha cara. Então, assim, se eu assumir isso e lá na frente falarem, ó, tá vendo? Falei, acho melhor chamar uma reunião. Aí, dia 29 de julho, né, eu vou nas datas que eu tenho, 2019. 2019? Foi logo isso, 2019. Antes da pandemia. Um mês. E só para acrescentar, essa palavrinha que ele estava assim, tem que chamar todo mundo. Esse é o grande problema de tudo. Essa palavra que um monte de gente não gosta. E aí, assim, ó, tem que chamar todo mundo para essa discussão, porque não dá pra gente discutir sozinho. Até mesmo porque eu achei que eu, como minha experiência, como você falou, ideia profissional, eu tenho um limite. Que eu preciso dele, que eu preciso do outro. Ninguém faz nada, eu tenho um limite. Faz nada sozinho, agora, né? Claro, experiência a gente tem numa parte e a gente tem ideia de contribuir. Se a gente pegar aqui todas as pessoas que estão no estúdio aqui, a gente consegue fazer outro podcast ou então, claro. É isso. Agora eu sozinho já talvez eu não conseguiria fazer, não tem como eu filmar. Então, e aí esse era um ponto. Se chama uma reunião pública para todo mundo participar e ainda abrir um link para quem quisesse participar online.
Tinha 32 pessoas nesse dia, falamos, só falava de filiação, disso e aquilo, ponto, assim, todo mundo discutindo com quem ia ficar o break, com quem não ia ficar, né? E aí o jogo nessa época era o seguinte, quem ia ficar com o recurso, quem ia ficar com as filiações das entidades. Esse era o jogo naquela hora, porque não existia ainda a chancela ali do break como olímpico, né? Ainda faltava essa confirmação do COI. Não tinha o cara que Não ia tinha. responder pelo, Não tinha. pelo lance da verba se não fosse mal, Sim. E que mal, é pouco, mal né? usado ou coisa Sim, parecida. Que é pouco discutir, Ah. discutir como política pública, a grana que é esse lugar aí que a gente está tentando falar para todo mundo da periferia, para todo mundo entender o que nós estamos falando, discutir a grana. Aí o que acontece? Chama a reunião, tem 32 pessoas. Algumas pessoas não quiseram participar do processo, vamos abrir comissões para discutir. Comissão, não é o que eu penso, não é o que ele pensa. Vamos todo mundo discutir junto, né? Não tô dando exemplo aqui do pessoal, mas assim, Tá certo. vamos discutir todo mundo. E aí as pessoas foram saindo. Só que para mim, como era importante, porque eu tinha feito trabalho de alto rendimento, eu tinha estudado, ficamos 2 anos estudando o que era o break, eu tinha feito essa transição já. Eu falei, pô, break como cultura é legal, mas, pô, esporte é legal, um ponto. E também entendia, o esporte vai todo mundo começar do zero. Não existe quem é profissional, quem é experiente, porque é outra pasta, outra dinâmica, outro processo. Então, assim, ó, vai todo mundo ter que trabalhar junto, então vai ter que aprender junto o negócio. Então, vamos que preciso de um, preciso de outro, o outro também precisa, e vamos lá. Começou uma discussão de quase 1 ano nisso, né? Comissões e vai, a gente, ó, tá errado desse jeito, tem que chamar outra. E aí a pessoa saía, a pessoa entrava, aí outro discutindo. E aí qual que foi o problema? Aonde começa o problema é que eu virei um problema para nacionalmente, né? Que foi São isso que Paulo, foi mas citado nacionalmente. aqui. O que acontece? Tava atrapalhando, né? Quando a gente falava assim nas comissões, tá errado, não é desse jeito. E aí, pensa comigo, uma pessoa da dança de salão invalidava a gente como o pessoal do break, como números, como informações, como experiência, como tudo que era provado. Invalidava. Não, tá errado. Não é assim que vocês pensam. Eu falo, pô, mas a pessoa da dança de salão tá falando isso pra gente. 20 anos Isso aí, eles invalidava como? Invalidava assim, a gente como chegava com números e falava assim, ó, pô, numa competição vai ter 600 pessoas. Não, isso aí não existe. Ó, tem 40 mil pessoas no Brasil que pratica, desde projeto social até coisa. Não, isso aí não existe. Quer dizer, eles não conheciam nada e Nada. tudo não valia para eles. E aí, qual que era o ponto? Qual que era o acordo nosso lá? Fizemos um regimento interno da comissão e falamos assim, ó, porque tinha os burburinhos, a gente fazia aquelas coisas mágicas, né? Todo mundo em reunião, 10, 20 pessoas, depois começava todo mundo a ficar nas conversinhas de WhatsApp. E aí que a gente falou, meu, assim não dá, a gente tá negociando, estamos trocando ideia. Pro break se formar como uma comissão dentro da entidade que ela tem autonomia, só que aí chega alguém do break e fica conversando atravessado por WhatsApp. E aí eu falei, não dá. Aí fizemos um regimento com 20 artigos, aí derrubaram os 20 e deixou 3 que era assim, a gente isso, a gente aquilo, e coisas que favoreciam ele, porque a gente falou, não, tá errado. E aí o que aconteceu? As negociações de indicação disso, aquilo, começaram a ficar pelo WhatsApp. E aí, vou abrir aqui que poucas pessoas sabem disso. Eu comecei a ter ansiedade, pânico, eu saía das reuniões tomando remédio. Entende? Porque eu tava respeitando o grupo. Respeitava o grupo assim, ó, galera, pô, não vou mandar outro para aquele lugar, ou tipo, não vou porque o projeto é maior do que do meu pessoal aqui com a pessoa. Então eu falei, vou respeitar. E toda hora eu saía, tinha um pessoal que chegava e falava, não, mano, fica na calma, relaxa, mano, o negócio é maior e tal. Eu falei, beleza. Só que chegou um limite no dia que a gente levou um ponto, que falou assim, ó, a gente pode ir lá na comissão de esporte, dá para trazer dinheiro para a entidade já que não tem, a gente vai trabalhar, faz o fomento, e aí invalidaram isso. Eu falei, quer saber uma coisa? Acabou, parei. E aí eu saí da entidade. E aí tinha um questionamento de eu sair. Qual entidade que era essa? Que você CNDDS nessa época, a CNDD. Essa de você- dança de salão. ele é Eu sou filiado como atleta. O primeiro atleta você a é ser filiado lá. na CNDD. Isso. Eu e o Fernando somos os primeiros a ser filiado e a gente é invalidado. O Fernando é o Fernando da Action Break. Action Break. Aí qual que é o ponto? Isso é tudo real, tá? Isso, Claro. isso é muito básico mesmo. Quem quiser também confrontar essas informações é tranquilo pra mim. Tô vindo aqui pra falar real. E aí, qual que foi o ponto? Quando a gente chega nesse... Eu falei, ó, parei. E aí me questionaram por eu ter saído. Eu falei, mas eu não sou funcionário de ninguém por ser obrigado. Por quê? Estão fazendo de outro jeito e eu não quero. Então eu comecei a participar só das assembleias da entidade porque eu era afiliado. Só que tinha ainda as conversas e tal. Desculpa, vou desmentir porque isso é real. Não teve indicação do bispo lá
como, todo mundo votou. Mentira. Isso foi uma indicação interna lá da presidência da CNDD, entendeu? Que quando veio para a Assembleia pra gente, já veio dado. O advogado chegou na Assembleia e falou, vamos aí para a parte da indicação. É o bispo. E aí todo mundo, não ia votar. Tanto que muitas pessoas nessa hora, questionou, brigaram lá e falaram, tá dado e pronto. E aí, isso foi dia 17 de fevereiro de 2020. Época do... Um dia depois, eu faço uma postagem no Face, legal, entrou uma pessoa do Break, fui lá enaltecido, tá lá no meu Facebook até hoje, entendeu? Legal, agora vai ter uma pessoa que vai representar e vamos no game que é a entidade, trocar ideia, negociar, como que dá pra articular, como dá pra incluir as outras pessoas, e era isso. Isso 19 de fevereiro. E aí, essas partes que vai ser aberto hoje e vai ser interessante porque ninguém sabia. Mais ou menos em março, pintou uma possibilidade da gente fazer um campeonato, um circuito da Heineken, patrocinando. Era a pandemia, tinha os eventos online, o que a gente pensou? Vamos fazer evento online. E aí a besteira que fala de regra, de lei, mano, a regra aqui é do país. Não existe a Argentina, a entidade. Tanto que no próprio estatuto da WSF, que tem mais de 600 páginas, ele diz que ele não pode interferir na Constituição do país. Então, quando você fala que vem uma entidade lá de fora e fala, você tem que fazer desse jeito, porque só... Não, você está ferindo a Constituição nossa, entendeu? Isso que você está falando não é nem só no break, é em tudo. É em tudo, porque uma instituição, qualquer instituição, queira ou não queira, ela está no setor privado, né? E aí os estados... né? Assim, vou te processar pela Lei Internacional de Direitos Humanos. Isso não existe, a lei internacional. Existe o combinado entre estados, etc. E aí os caras falam eles fazem umas falas que é isso, como se o lá de fora ele consegue reger a Federação Brasileira. E aí o trampo que nós estamos fazendo, que eu só vou pegando os ganchos, nós estamos fazendo justamente esse trabalho de chegar no que está organizando o parlamento, etc., que aí tem a organização do break dentro das leis, etc. Isso, né? Porque você regulamenta, aí é outra conversa, que é isso que não tá. Só que tem esses conflitos. Não, é que o fulano de outro país vai mandar que não tem como. Como cursos em outros estados, em outros municípios, e vamos fomentando isso, porque era esse o meu jogo que eu queria trabalhar. Não queria estar nessa parte organizar as federações. E uma fala importante organizar as federações, que as pessoas querem ouvir, tipo assim, é isso. Porque os caras falam uma coisa e é outra coisa. A instituição, ela é organizadora de algumas coisas. Qual instituição? A CNDD lá, ela que está com o título lá. A gente não quer, é sério, nós não queremos derrubar ninguém do Olímpico. A gente não quer derrubar a CNDD. Não, ao contrário, a gente quer a parceria, mas não uma parceria com a gente. Uma parceria com o break nacionalmente. Todo mundo. A briga é essa. A palavra é todo mundo. Porque a gente não quer, ao contrário, quando a gente fica assim, para chegar o break aonde chegou, nesse país não é fácil. E não vai ser a gente que vai falar para retroagir. Sim. A gente quer a CNDD consolidada. Vai ficar um São Paulo Olímpico, que seria o quê? Fazer uma Olimpíada regional dentro das escolas e tal. Precisa que cada 110 municípios, cada município tenha pelo menos um representante de cada município. Como é que a gente reorganiza isso? Como é que organiza fazer um isso? circuito, né? Você precisa conversar com todo mundo. E aí, senão você nunca vai colocar política pública, senão nunca vai estar no regional. Sabe por quê? Porque quando faz isso, nós estamos falando de... Aí vem pro mercado de trabalho. O Estado, ele paga, vamos supor, são 5 jurados, eu vou pagar os 5 jurados para participar de 110 eventos. Entende? Porque você precisa qualificar esse cara naquele município. Então, assim... Por uma desorganização. Os próprios jogos regionais. Então, assim... E quem conhece o município? Você que mora lá. Claro. Por isso tem que ter a liga local. Isso. Em conjunto com a Secretaria de Esportes. E eu preciso respeitar... Do município, claro. Respeitar os caras. E tem que estar afiliado a você, que é a Federação Paulista. E aí um ponto principal... Mas, assim, só para finalizar e deixar bem registrado aqui, o que a gente fala? A Olimpíada vai acabar. E o que fica?
É o que a gente está falando. O que fica O break. é as construções. O que fica é o break. É as construções Pessoas. que cada um fez. É o quê? É o Bolsa Atleta, é as conferências, É o que é vai trocar A ideia. sementinha E outra, que você tá plantando vai acabar as que vai Olimpíadas, ter- mas a gente tá com centro de treinamento que pode todo mundo treinar e esperar a próxima. Então, Entende? vocês Agora, estão assim, mostrando um existe trabalho, né? Não, Sim. então, Não é porque só a conversa. fez o Bem caminho, concreto. a gente fez o caminho contrário. Então, quando a gente fala de Olimpíada, a gente fez o caminho contrário da Olimpíada. Fala, vamos ter que dar 10 passos para trás e voltar. Quer vir? Vamos conversar, não tem problema. Agora, não dá pra você falar, liga aqui no meu WhatsApp, que é seu. Eu quero ouvir mais.